Poder da sua fé. O poder da fé é um tema que transcende barreiras culturais e religiosas, pois se manifesta como uma força interior capaz de transformar vidas. A fé, seja em uma divindade, em um propósito maior ou em si mesmo, oferece um sentido de esperança, esperança e resiliência em momentos de adversidade. Fé que cura. Esse é o nosso tema de hoje. Meu nome é Ana Maria Lousada, sou mediadora aqui no canal Refletindo a Paz do Projeto Luz e acolho vocês nessa egrégora de puro amor com muita alegria. E como sempre, para iniciarmos os nossos estudos, nós fazemos uma mensagem edificante, melhor dizendo, nós lemos uma mensagem edificante. E hoje a nossa mensagem tem o título Tua Fé. Essa mensagem está no livro Pão Nosso, na lição 113, e é uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Esses dizeres de Jesus estão em Lucas, no capítulo 8, versículo 48. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimo-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. Prestemos atenção aqui. É que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia, somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. Prestemos atenção aqui. O navegante sem rumo. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Descrente da ação de todos os remédios. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam um quinhão de felicidade que o mundo lhe deve. Prestemos atenção. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão de felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem insensíveis. E aqui está essa corrente vitalizante, corrente regeneradora, corrente que cura, mas permanecem insensíveis, porque as almas estão vazias, o enfermo está descrente, o homem se mostra desalentado.
Os empreendimentos e necessidades do teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Não se fixam em pensamentos negativos. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti, que são seus amigos de luz. Contudo, nem o mestre e nem os seus companheiros realizam em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Isso aqui é muito importante da gente estar compreendendo. Jesus pode tudo e os nossos amigos da luz, amigos de luz, também podem nos ajudar nesse processo. Nos ajudar, mas não fazem por nós. Nós é que precisamos querer. Nós é que precisamos movimentar a fé que somos. Por isso que ele complementa aqui. Sem o concurso da sua fé, nada vai acontecer. Você também é filho do mesmo Deus que é Pai de Cristo e que é Pai dos nossos amigos da luz. Você também é filho desse mesmo Deus. E você tem as mesmas possibilidades de elevação. Você tem as mesmas possibilidades de cura. Prestemos atenção nisso. E por isso que hoje a gente traz esse tema, o poder da sua fé. A fé que cura. Quem aqui quer dicas que ajudam a colocar em prática a fé que cura? Quem aqui quer dicas? Você quer alguma dica que possa te ajudar no seu processo de cura, na sua prática de cura, na prática da sua fé que cura? Você quer? Se você quer, então, escreva aí nos comentários. Eu quero, eu quero, eu quero muito, né? Escrever é fundamental. Quando nós externamos o que nós almejamos, nós estamos refletindo isso que nós almejamos para o universo. Se nós estamos refletindo para o universo, nós sabemos que o universo devolve para nós aquilo que nós almejamos. Então, vamos escrever aí. Quem deseja, quem almeja dicas que possam ajudar na prática da fé que cura, escreva aí. Beleza? Hoje você vai conhecer três maneiras de colocar em prática a sua fé que cura. Isso é o que nós estamos nos propondo aqui hoje, nesse estudo, nessa palestra. Por isso, nós temos dicas para você, e dicas importantes. Mas é fundamental que vocês prestem atenção em cada palavra que nós vamos estar dizendo aqui e assistam, ouçam cada palavra e assistam esse vídeo com muita atenção até o final. É muito importante que vocês estejam aqui com lápis, papel na mão para escrever, registrar em algum lugar para vocês estarem retomando essa palestra depois, porque os ensinamentos que nós vamos trazer aqui são alertas profundos, são questões fundamentais para que possamos aprender a movimentar a energia da fé que cura. E todos nós temos essa energia que cura. Só que nós às vezes não sabemos movimentar.
Beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Fiquem atentos em cada palavra que vamos dizer até o final da palestra. Isso vale estar relembrando aqui, né? Nós estamos fixando isso aqui porque é muito importante. Fiquem atentos até o final. Ótimo? Beleza? Estamos juntos aqui então para analisarmos as questões que Cristo nos alerta, que os nossos amigos da luz nos alertam, para que possamos aprender a movimentar todas as energias que nós precisamos da fé que cura, que em síntese é a nossa cura. Mas existem 3 pontos de atenção que precisamos considerar. 3 pontos de atenção. Nós temos 3 maneiras, 3 dicas que nós vamos fazer ao longo da palestra, mas aqui antes de iniciar propriamente, né, com o conteúdo, nós vamos destacar 3 pontos de atenção. 3 pontos que cada um de nós precisamos prestar muita atenção. Nós que estamos aqui falando e vocês que estão aí nos ouvindo e participando. O primeiro ponto de atenção, como sempre falamos, fica ligado. Fica ligado nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Aqui agora, no decorrer da palestra e ao longo das experiências diárias. Mas tem uma questão que nós gostaríamos de trazer aqui que é fundamental. Você de fato quer aprender sobre o poder da sua fé? Você quer aprender? De fato, você almeja aprender? Escreva aí nos comentários. Eu quero aprender. Ou então escreva sim, ou então coloca uma mãozinha, ou então coloca um ok. Você quer aprender sobre o poder da sua fé? Para você conseguir movimentar as energias da sua fé, você tem que querer. Você tem que almejar. Almejar. Querer com a alma. Desejar com a alma. Porque a sua fé te cura. A minha fé me cura. Escrevam aí nos comentários. A minha fé me cura. E eu digo para vocês, a sua fé te cura. Nós aqui estamos afirmando para você, a sua fé te cura. E o segundo ponto de atenção, fica de olho. Ó, coloca uma lupa bem grande, olhos atentos. Você precisa atuar como observador, né? Fica ligado nos seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações, mas fica de olho em você como observador e não como julgador, como observador. Fé não é uma mera questão de crença. Como que está a sua crença? Ou as suas crenças, como que estão? São crenças ligadas a dogmas? São crenças que te limitam a uma fé ingênua? Ou você está ligado de olho numa fé raciocinada? Numa fé que questiona, numa fé que problematiza, numa fé sadia? Por isso você precisa ficar como observador. Mas não é observador do outro, é observador dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações.
dos seus sentimentos. A vontade e a confiança são poderosos fatores no processo de cura. Olha que forte! A vontade e a confiança são poderosos fatores no processo de cura. E o terceiro ponto, nós vamos falar no final, porque nós precisamos fazer toda a explanação, todas as problematizações, todos os aprendizados possíveis no decorrer desse estudo, para poder entendermos o terceiro ponto de atenção. Certo? O poder da sua fé. Fé que cura. Quem está nos dizendo isso é Cristo. Para muitas pessoas, a fé atua como um guia moral e emocional, proporcionando conforto e motivação para enfrentar desafios. Além disso, ela pode promover a união e a solidariedade entre indivíduos, fortalecendo laços comunitários. Nós estamos falando de uma fé transformadora, de uma fé interativa. Por isso é importante reconhecer que a fé não é apenas uma crença cega, mas uma força interativa que pode inspirar ações positivas e mudanças significativas na vida das pessoas. E aqui nós colocamos em caixa alta: fé é uma força interativa. Preste atenção nisso. A fé, ela não é individualista, ela não é egoísta. A fé é raciocinada, a fé divina. E nós somos espíritos divinos. Então, essa fé divina, que é oriunda de um espírito divino, ela tem uma força interativa, ela tem uma força caridosa, ela tem uma força bondosa, ela navega no sistema virtuoso. Percebe? Fé é uma energia que cura. Fé é uma energia. Fé é uma virtude. E nós podemos trazer aqui alguns alertas de Cristo. Eu sou a luz que vim ao mundo, está lá em João, no capítulo 12, versículo 46. Ele fala isso, ele afirma isso para nós. Eu sou a luz que vim ao mundo. Mas ele também afirma para nós: vós sois a luz do mundo. Olha que forte. Você é a luz do mundo. Você que está aqui nos ouvindo é a luz do mundo. E esses dizeres estão em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Jesus, o Cristo, nos disse que somos a luz do mundo. Disse também que ele próprio é a luz que veio ao mundo. Então, queridas irmãs e queridos irmãos, nós somos constituídos de luz. E luz é poder. Fé é energia. Energia produz luz. A fé é energia que produz luz, que é poder. E nós somos a luz do mundo. Então, nós somos poder. Nós somos poder de cura. Olha o que eu estou falando aqui. Nós somos poder de cura. Isso porque quem nos criou foi Deus. Somos criaturas de Deus. Se somos criaturas de Deus, somos criaturas divinas. Se somos criaturas divinas, somos constituídos de luz divina, de plasma
divino. E nós podemos trazer aqui um ensinamento de André Luiz, né, ditado pelo espírito André Luiz, que está lá no livro Evolução em Dois Mundos, justamente na página 12, quando fala do fluido cósmico, quando o André Luiz fala que o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. E nós estamos falando aqui de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O fluido cósmico é o plasma divino de Deus. Elemento primordial, que é o plasma divino, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Em todos os universos, incluindo o nosso universo, incluindo a nossa galáxia, e incluindo o nosso sistema solar, e incluindo o planeta Terra. Tudo está imerso nesse fluido cósmico. E tudo foi criado com o plasma divino. Tudo. O reino hominal, no caso aqui do planeta Terra. O reino hominal, o reino animal, o reino vegetal e o reino mineral. Tudo é constituído com plasma divino. Entende? Deus criou tudo com plasma divino. E tudo o que foi co-criado em plano maior, no caso, o planeta Terra, co-criado por espíritos superiores, e nesse caso, por Cristo, um dos co-criadores em plano maior do planeta Terra, esses seres de luz que cocriam mundos, eles cocriam usando o plasma divino permitido por Deus, porque eles têm poder de cocriação em plano maior, e eles conseguem modificar esses fluidos em cada mundo, no caso do planeta Terra, as energias próprias do planeta Terra, num processo de interação, olha aqui a palavra interação que nós pedimos para prestar atenção, num processo de interação com a energia divina e cocriam tudo que existe aqui no planeta Terra. Nessa substância original operam as inteligências divinas, inteligências evoluídas, Cristos, a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível, de interação estreita com Deus, que é a inteligência suprema, extraindo desse hálito espiritual, extraindo dessa energia de Deus, os celeiros da energia com que constrói os sistemas da imensidade em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso. Então, o ar que nós estamos respirando tem esse fluido cósmico universal
no caso aqui da Terra, modificado, mas em consonância com a vida que somos, para manter a vida que somos, vivendo essa experiência terrena. É preciso entender essa cocriação em plano maior e em plano individual. Nós falamos da cocriação dos Cristos e, no nosso caso, da cocriação do Cristo que veio encarnar aqui no corpo de Jesus, que é o governador planetário, o governador desse planeta, juntamente com todos os espíritos da luz que o acompanham, né, que ajudam nesse processo. Por isso que nos alertas de Cristo, que, por exemplo, esse que está lá em João, no capítulo 14, versículo 11, Cristo enfatiza várias vezes, e aqui nesse versículo ele fala: crede-me, crede-me que estou no Pai e o Pai está em mim. E eu rogarei ao Pai, que está logo mais no versículo 16 e 17, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre, que é o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, não podia receber naquele momento, porque o mundo, os homens não conseguiam ver nem escutar. E porque os homens não conseguiam reconhecer o Cristo que estava ali. E não reconhecendo Cristo, não conseguiam compreender o que ele estava dizendo. Mas vocês que já estão despertos, vocês o conheceis, porque vive convosco e estará dentro de vós. Vocês que estão despertos, que estão aqui nos ouvindo, já conseguem compreender esse Deus que está aqui dentro de nós, que não está lá fora. Porque nós fomos criados, o nosso espírito foi criado por Deus com o seu plasma divino. E o corpo que temos foi uma cocriação do plano maior pelos espíritos puros, para que o nosso espírito divino pudesse viver a experiência aqui na Terra. Aqui está a primeira dica. Disso que nós falamos, nós podemos extrair a primeira dica para aprendermos a movimentar a fé que cura. A nossa fé que cura. E qual é essa primeira dica? Quem aí sabe qual é a primeira dica? Escreva aí nos comentários a primeira dica. Empoderamento espiritual. O que nós falamos até aqui, a gente pode resumir nessa expressão: empoderamento espiritual. E Jesus fez isso o tempo inteiro, quando ele dizia: a sua fé te curou. Você é a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Ele está devolvendo o poder que somos, nos empoderando, um empoderamento espiritual. A sua fé te curou. Você pode se curar. Você é poder. A fé é um estado de consciência. Perceberam? Deu para perceber isso? A fé é um estado de consciência. E consciência que nós estamos falando aqui é um estado de espírito. É um estado de espírito divino. É um estado de espírito
sintonizado com o divino. Percebe? Entende? Sintonizado com o sistema virtuoso, com o sistema da luz. A fé que nós estamos falando não está sintonizada com o sistema egóico, e sim com o sistema virtuoso. Para a gente poder entender isso melhor, nós vamos ler aqui essa passagem, para reforçar essa ideia de que a fé é um estado de consciência. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, né, com muitos médicos, havia, né, frequentado, havia buscado diferentes curas e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, ela veio por trás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta, porque dizia: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha, ela apenas tocou no seu manto e logo sentiu no seu corpo estar curada. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor, olhava para lá, olhava para cá, para ver a que isso fizera. Então, a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E lhe disse, e ele disse para ela, quando ela lhe disse toda a verdade, Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Vai em paz e ser curada desse mal. E ser curada desse teu mal. Nós sabemos que na Bíblia tem algumas palavras que foram introduzidas. E a gente trouxe aqui do jeito que está na Bíblia. Mas nós podemos entender que a palavra salvou, possivelmente Jesus deve ter dito, libertou, livrou, curou. Percebe? Nessa passagem, nós estamos falando de energia crística. Energia crística. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. Jesus o Cristo é constituído de sublime luz dourada. Energia crística capaz de criar, com a autorização de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que nós já falamos. Ele é capaz de
criar, de co-criar em plano maior. Jesus o Cristo emana energia dourada com sublime poder divino. E aqui a gente disse, por meio desses dizeres aqui, que conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Então, Jesus sentiu que naquele momento havia saído dele uma energia virtuosa, uma energia de poder, uma energia de cura, uma energia crística. Essa energia que emana de Cristo tem sublime poder divino. E aqui está a segunda dica. Qual é a segunda dica? Escrevam aí nos comentários. A segunda dica é. E escrevam aí o que vocês acham. E nós vamos dizer para vocês. A segunda dica é sintonia com Cristo. Essa é a segunda dica que nós precisamos aprender para movimentarmos a energia de cura. A energia de cura já está em nós precisamos aprender a movimentá-la. Quando aquela mulher disse, apenas tocando em seu manto, eu serei curada, ela movimentou a energia da fé que cura. Ela movimentou a energia que já estava nela. Aquela energia que já estava nela, que todos nós temos, ela movimentou naquele momento. Porque ela movimentou a fé que cura. E quando ela apenas tocou no manto dele, ela não precisou nem tocar na pele dele, só no manto dele. A sua energia interagiu com a energia de Cristo. Lembra lá que nós falamos da interação? A sua energia interagiu com a energia de Cristo. Movimentou, interagiu com a energia de Cristo. Entrou em sintonia com Cristo. Então, essa interação da sua energia com a energia crística é que cura. Essa energia cura. E Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 20, nos fala: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vocês, e eu em vós. Naquele dia, em que dia? Esse dia pode ser hoje, aqui, agora, quando nós estamos entendendo que a energia crística está em nós, porque o Cristo está no Pai, nós estamos em Cristo e o Cristo em nós. Então, essa interação da nossa energia divina com a energia crística de Cristo, essa energia nos cura. Se estamos em Jesus e Jesus em nós podemos inferir se ele, Jesus o Cristo, está no Pai, o Pai está nele, e se nós estamos nele, em Cristo, também estamos no Pai, assim como o Pai está em nós. Olha que lindo! Olha que maravilha! Por isso nós somos co-criadores. Mas nós não somos co-criadores assim, de qualquer jeito. Nós somos co-criadores divinos no
num plano individual, não individual no individualismo, mas num plano mais específico, menor, mas não no sentido de menor, menos importante, mas no sentido de que nós estamos ainda num processo de evolução num mundo de provas e expiações. Mas nós somos co-criadores. Só que a gente acaba se ligando ao sistema egóico e nós ficamos co-criando más tendências. E quando movimentamos as energias das más tendências, nós co-criamos doença, nós co-criamos depressão, nós co-criamos ansiedade. Tudo que existe, guerra, tudo que está aí, são co-criações nossas, por meio dos nossos pensamentos. Ah, mas eu não co-criei a guerra. Sim. Se você está aqui egoísta, desejando o mal, fazendo fofoca, com inveja, com ciúme, com vaidade, você está co-criando, você está alimentando essas guerras que acontecem aí de todas as naturezas. Mas a partir do momento que eu decido movimentar as energias das virtudes, eu vou dissolvendo essas energias das más tendências. E eu passo a cocriar coisas boas. Eu passo a cocriar saúde. Eu passo a movimentar as energias de cura. Então, quando nós estamos movimentando a energia do perdão, movimentando a energia da caridade, a energia da paciência, mas é movimentando de verdade, nós estamos co-criando energias de cura. Por isso que a responsabilidade pela cura é nossa. A responsabilidade pela nossa cura não é de Jesus nem dos espíritos de luz, é nossa. É nossa. Mas eles estão ali disponíveis para que nós tomemos a decisão de movimentar a nossa energia divina interagindo com eles, porque é nessa interação que nós vamos cocriar a fé de cura. Assim, compreendendo melhor, né, nós podemos compreender melhor quando André Luiz nos fala que nós somos feitos com plasma divino, energias divinas. E entendemos melhor também quando Jesus o Cristo nos diz que somos a luz do mundo. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Somos espíritos divinos vivendo experiências terrenas. Somos luz, somos criaturas de Deus. Acredite, fé, entenda, fomos criados com o plasma divino. Estamos imersos nos fluidos de Deus, que é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Como um grande oceano, nós estamos imersos nesses fluidos de Deus. E nesse sentido, nós somos uma consciência divina, quer dizer, um espírito divino. E lembra que nós falamos que a fé é um estado de consciência? Então, nós somos um espírito divino que anima a alma que hoje vive nesse corpo físico que temos. Olha o poder que somos. Somos espíritos divinos com poderes divinos. E Jesus veio para devolver esse poder para nós. Por isso ele nos faz tantos alertas. E nós precisamos ativar o nosso poder de cura. Quem ativa o nosso poder de cura somos nós, interagindo com a energia de Cristo, em sintonia com o Espírito Divino que somos. E sendo a fé um estado de consciência, precisamos ativar a fé que somos.
Fé para além das crenças limitantes, dos dogmas que persistem nesse mundo. Isso aqui é importante reafirmar. Fé no poder que somos, no poder dos pensamentos, dos sentimentos, das palavras e das ações. As virtudes estão impressas em nossa consciência. Estão impressas no espírito que somos, na consciência divina que somos. Atenção nisso. As virtudes estão impressas em nossa consciência. Então, a nossa consciência, que é o espírito que somos, que anima a alma que aqui está vivendo essa experiência terrena, nesse corpo físico, faz morada em nosso chakra cardíaco, em nosso coração. E é justamente aqui que estão as sementes das virtudes. É justamente aqui. Energias das virtudes. Semente das virtudes. Energias das virtudes. E as energias das virtudes são as energias que compõem a consciência que somos. E essas energias precisam ser movimentadas para que possamos nos reconectar com a consciência divina que somos. A alma que está aqui nesse corpo físico está desconectada do divino que somos. E nós precisamos nos reconectar, entrar em sintonia. Essa é a base da fé. Quando movimentamos as energias virtuosas, a humildade, a coragem, a confiança, a perseverança, a vontade, a esperança, dentre todas as virtudes que são os fluidos divinos da fé, que é um estado de consciência, estamos movimentando a energia divina que nos constitui. Isso é muito forte, mas é fundamental da gente estar entendendo. Estamos movimentando a energia divina que nos constitui. Energias da fé. Quando movimentamos as energias que compõem fé, a ponto de interagir com a energia dourada de Cristo, com a energia crística, nós retomamos o nosso poder, inclusive poder de cura. Quando entendemos tudo isso, podemos viver o processo de interlocução com Cristo por meio da interação das energias virtuosas que estão em nosso coração, justamente com a energia crística. Nós estamos no Pai, o Pai está em nós. Nós estamos em Cristo, o Cristo está em nós. E aqui está a terceira dica. E qual é a terceira dica? A prática da lei de amor. E o que é a prática da lei de amor? É a movimentação das virtudes. Praticando as virtudes por meio de sublimes pensamentos, bons sentimentos, sábias palavras e generosas ações diariamente, todos os dias. Isso nos faz compreender melhor tudo o que o Cristo procurou nos dizer. Nos faz compreender melhor quando Jesus o Cristo nos alerta. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Esses dizeres estão em João, no capítulo 14, versículo 12. Vocês podem fazer tudo o que eu faço e muito mais. Basta que creiam em mim. Basta
que interajam comigo. Basta que movimentem as energias das virtudes e nessa movimentação promova a interação dessas virtudes com a minha energia crística. É isso que ele está dizendo. Ele está falando do poder da nossa fé, dessa energia virtuosa que temos dentro de nós. Nós temos essa energia dourada aqui dentro de nós. Dourada, luz, mas que está apagada por conta da crosta que nós formamos com a movimentação das energias das más tendências. Praticando as virtudes, nós vamos resplandecer a luz que somos, essa luz dourada que nós também temos dentro de nós. E é essa luz que cura. Podemos compreender melhor também quando o Espírito Protetor nos alerta, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, quando fala: a fé transporta montanhas. No homem, a fé é o sentimento inato. Por isso que é o estado de consciência. É o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, as centelhas divinas, as sementes, as energias aqui depositadas por Deus e por Cristo aqui em nosso chakra cardíaco. A princípio, em estado latente, em semente, né? E que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Pela nossa vontade, nós vamos movimentando essas sementes, cultivando-as a ponto dela resplandecer a luz que somos. Se eu apenas tocar no seu manto, serei curada, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, Jesus disse. Jesus disse algo para nós. Ele disse algo que nos empodera. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Estamos falando de interação. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. A prática da lei de amor é fundamental nesse processo. Relembrando, e o que vai garantir o poder e a interação? O que vai garantir o poder da cura e a interação com Cristo? A prática da lei de amor. A fé é um estado de consciência do espírito que somos, e por isso é o poder que somos enquanto criatura de Deus. Reconheça o poder da sua fé. Você pode fazer tudo o que Jesus fazia e muito mais. E o terceiro ponto de atenção, qual é o terceiro ponto de atenção para a gente poder levar com muita fé? Você tem as mesmas possibilidades de cura do Cristo. Ele que falou isso para nós. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. É Jesus que está falando. É Jesus que está te dizendo. Você tem as mesmas possibilidades de cura de Cristo. Gratidão. Esperamos ter contribuído com as suas reflexões. Tudo de melhor para vocês. E até a próxima!